Faltou limite para as compras de início de ano? Com No Limite Garantido, teu dinheiro guardado rende, enquanto vira mais limite para o seu cartão de crédito. Pensando bem, dá para fazer aquela compra. Peça seu Nubank. Olá pessoal, aqui Lacombe com o resumo de notícias da semana. O PT ainda não desistiu de dizer que a culpa pelo escândalo no INSS é da gestão anterior, de Jair Bolsonaro. O partido publicou 2 vídeos tentando rebater o que foi feito pelo deputado federal Nicolas Ferreira. O do parlamentar de Minas teve mais de 140 milhões de visualizações. As publicações da turma do Lula estavam se arrastando em cerca de 200 mil. Esta semana ficou muito claro que Bolsonaro tentou por 2 vezes, em 2019 e 2021, por meio de medida provisória, conter as fraudes no INSS. Nas 2 ocasiões, o PT e os seus aliados se opuseram aos instrumentos de controle propostos. E o atual ministro da Previdência, Volney Queiroz, deputado federal na época, estava na tropa de choque que brigou para manter a farra dos sindicatos e das associações. O presidente da Câmara, Hugo Mota, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que seja mantida a decisão da Casa da última quarta-feira pela suspensão do processo por tentativa de golpe contra o deputado Alexandre Ramagem. Segundo a ação protocolada pelo presidente da Câmara, os crimes pelos quais Ramagem é acusado possuem conexão entre si, o que levaria à suspensão completa do processo. O requerimento diz o seguinte: uma vez verificada a presença de fatos imputados que tenham ocorrido após a diplomação e sendo estes processados em conjunto com fatos anteriores no mesmo feito, é legítima e constitucional a deliberação do plenário no sentido de sustar o processo integralmente. O ministro Flávio Dino, do STF, mandou suspender o prazo para manifestação prévia da defesa do ex-ministro das Comunicações e deputado federal Juscelino Filho no processo sobre supostas irregularidades na destinação de emendas parlamentares. O magistrado atendeu a um pedido dos advogados de Juscelino, que apontaram que diálogos transcritos na peça enviada à Corte pela Procuradoria-Geral da República em abril estavam ilegíveis e solicitaram acesso integral ao material apreendido pela Polícia Federal. A corporação tem 10 dias para disponibilizar os arquivos. Até o UOL ressaltou que a posição de Dino diverge da adotada com Bolsonaro. A defesa do ex-presidente não argumentou que havia trechos ilegíveis na denúncia contra ele, mas também pediu que o julgamento sobre a denúncia da PGR só fosse pautado depois que a Polícia Federal fornecesse acesso a todo o material apreendido. A solicitação foi negada por Dino e pelos outros ministros da primeira turma do STF. E Flávio Dino teve atuação político-partidária esta semana. Em discurso no Maranhão, ele opinou sobre a formação de uma chapa para as eleições do ano que vem ao governo do estado. O ministro do STF sugeriu que a dupla seja encabeçada pelo atual vice-governador Felipe Camarão, do PT, tendo a professora de Direito Tereza Helena Barros como vice. Ninguém deve esquecer que a lei diz que a atuação político-partidária de um ministro do Supremo é passível de punição com o impeachment do magistrado. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse no evento do LIDE em Nova York que, na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, pediu ajuda ao governo de Joe Biden para que fizesse declarações de apoio à democracia brasileira. Eu mesmo, como presidente do TSE, pedi 3 vezes declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas ao próprio Departamento de Estado. Barroso chefiou o TSE entre 2020 e 2022.
Ao pedir ajuda a autoridades americanas, o ministro disse que contava com a influência de Washington no alto comando para evitar a eventual adesão dos militares a um golpe. Acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, disse o ministro. E como explicar que esse tipo de atitude não seja considerado um ataque à soberania brasileira, mas a atuação de Eduardo Bolsonaro, sim. O deputado se licenciou do cargo na Câmara Federal para permanecer nos Estados Unidos e fazer denúncias contra a tirania que tomou conta do Brasil. Lula escolheu o ex-prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, Vaguinho, para o comando da Portos Rio, antiga Companhia Docas do Rio de Janeiro. A empresa é responsável pela administração dos portos do Rio de Janeiro, de Itaguaí, Niterói, do Forno, em Cabo Frio, na região dos Lagos, e de Angra dos Reis. Vaguinho é suspeito de ter envolvimento com milicianos da Baixada Fluminense. Ele nega, mas ninguém sabe como alguém que só ocupou cargos políticos de vereador, deputado estadual e prefeito pode ser escolhido para administrar portos importantes sem ter formação ou experiência na área de gestão e logística portuária. Produzindo escândalos todo dia, o governo do PT resolveu se proteger. O Ministério da Gestão e da Inovação decidiu restringir o acesso a documentos que mostram acordos firmados com estados, municípios e ONGs, além de ajustes relacionados a emendas parlamentares. Dados sobre prestação de contas de verbas públicas federais se tornaram restritos na plataforma Transferegov, que abriga informações sobre os gastos. A determinação impossibilita saber como 600 bilhões de reais em recursos dos pagadores de impostos estão sendo alocados e contraria uma promessa de campanha do Lula, que garantiu maior transparência nas ações do governo. O desmatamento na Amazônia em abril deste ano teve aumento de 55% em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram desmatados 270 quilômetros quadrados em abril de 2025 contra 174 quilômetros quadrados em 2024. No Cerrado, a área desmatada em abril representa mais do que o dobro do que foi derrubado na Amazônia. Foram destruídos, no mês passado, 690 quilômetros quadrados. No mesmo período de 2024, foram 547,25 quilômetros quadrados. E o que diz a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que medidas para mudar o cenário estão sendo discutidas por 19 ministérios. Agradeço a vocês pela atenção. Bom fim de semana a todos. De ano? Faltou limite para as compras de início de ano? Com No Limite Garantido, teu dinheiro guardado rende, enquanto vira mais limite para o seu cartão de crédito. Pensando bem, dá para fazer aquela compra. Peça seu Nubank.